vocês querem que eu conte a história? Eu vou contar então o que aconteceu. Depois que os Medo-Persas invadiram a Babilônia e o rei Dário tomou o poder, ele quis organizar tudo, né? Sabe como é? Todo governante acha que só o seu método funciona, que só o seu jeito de organizar o reino que dá certo. Enfim, ele quis dividir o reino todo em 120 províncias, com 3 grandes governadores. E claro que um dos escolhidos para o alto escalão seria quem, né? Favorito do rei Daniel, aquele judeuzinho. Eu sinceramente não entendo o que o rei Dário, porque todos os reis veem em Daniel. Ele não faz nada demais, ele não faz nada mais que a obrigação dele, sabe? Só que eu tenho pra mim que, na verdade, tudo isso, todo esse favoritismo todo do rei Dário, porque ele tem medo. Tem medo do Deus dos judeus, porque ele já deve ter escutado as histórias de como o Deus de Israel salvou 3 judeus da fornalha de fogo, como supostamente o Deus de Israel deixou Nabucodonosor louco e fez ele comer capim com os animais. Eu acho que ele tem medo do Deus deles e por isso, para não arrumar perigo para ele fica colocando Daniel nesses altos cargos para se proteger, sabe? Porque assim, né, por merecimento mesmo, por meritocracia, Daniel não merecia esse cargo não. Tinha muita gente mais competente. Só que, para acabar com essa palhaçada, eu juntei mais uns amigos que pensam igual a mim, pra gente se livrar logo de Daniel, se livrar dessa competição desleal. A gente foi procurar alguma coisa para levar diante do rei, algum erro que Daniel tivesse cometido, alguma falha. Só que a gente não achava nada, não é possível, ele deve esconder muito bem os erros dele. Ninguém é tão perfeito assim. Aí a gente teve uma ideia brilhante, que seria colocar Daniel contra a parede usando a própria religião dele. Então a gente foi lá diante do rei, deu uma seduzida nele, a gente falou, e aí rei, o senhor acha de criar uma lei decretando que por 30 dias ninguém pode orar a nenhum outro Deus que não seja o Senhor e que se alguém fizer isso, vai ser lançado na cova dos leões. E daí o rei, acho que ele nem entendeu direito o que a gente estava falando, ele foi logo assinando embaixo. Acho que ele ficou tão seduzido com o fato de ser por 30 dias o único Deus a quem todos prestariam culto e oração no reino, que foi logo assinando. Ele caiu na nossa armadilha. Só que quando Daniel escutou isso, ele escutou, voltou para casa dele e agiu normalmente. A gente seguiu ele, obviamente, para ver o que ele ia fazer, né? Ele foi lá, abriu a janela de casa e foi orar, como ele faz habitualmente. A gente nem precisou esperar muito para colocar ele contra a parede. A gente viu que ele estava orando, a gente voltou correndo pro rei Dário, falou, ó, rei, o senhor sabe aquele decreto lá que o senhor fez? Aí o rei, sei, tá em vigor, não pode ser, ninguém pode ir contra o meu decreto. Aí eu peguei e falei, então, rei, sabe, Daniel, ele tá orando lá ao Deus dele. Não só 3 vezes ao dia Daniel ora. Na hora que eu falei isso, o rei ficou branco. Acho que só nesse momento ele se deu conta do que ele realmente tinha assinado. Foi engraçado. Então, o rei passou o dia inteiro naquele dia tentando achar um jeito, uma brecha na lei, algo que ele pudesse fazer para salvar Daniel. Só que ele não conseguiu. Então a gente voltou à noite e falou, não, rei, ó, essa lei aqui o senhor mesmo decretou que não poderia ser alterada, então vai ter que ser cumprida. Ele então decretou que fossem buscar Daniel e que ele fosse jogado na cova. Eu tava rindo por dentro. Só que o rei não tava tão feliz assim, não. Bom, eu tava bem feliz. Só que a alegria durou só uma noite. No dia seguinte, o rei foi ver o que tinha acontecido com Daniel. E o que ele encontra? Daniel vivo. Era pra esse cara estar morto dentro da barriga dos leões. Eu fiquei chocada quando me contaram. Como isso aconteceu? Acho que o Deus de Israel é realmente poderoso. Acontece que no final, eu que me dei mal, né? Tá todo mundo aí falando que o rei tá furioso comigo, com os meus amigos, que talvez faça alguma coisa com a gente. Eu tô com medo de que isso sobre até pra minha família. Eu realmente tô com medo do que pode acontecer, porque acho que eu não devia ter mexido com o Daniel.
Acho que eu não devia ter mexido com o Deus de Israel. Já fazem 70 anos que eu fui trazido para cá, longe da minha casa. Eu era ainda muito novo quando eu saí lá de Jerusalém e fui trazido aqui para Babilônia. Eu vi muita coisa acontecer nesse tempo. Vi reis e impérios se levantarem e serem derrubados. Eu vi pessoas diferentes que queriam o bem do outro, mas também vi pessoas que eram extremamente egoístas e só pensavam em si mesmas. Eu vi até um rei se transformar em um bicho. Vi uma mão escrevendo numa parede. Muitas mudanças, muitas transformações, muitas pessoas diferentes, mas uma coisa não mudou nesse tempo: a fidelidade de Yahvé, o Deus de Israel, o Deus vivo, o meu Deus. A minha vida aqui não foi muito fácil. Eu fui arrancado da minha casa, eu fui tirado do meu lar, eu precisei aprender uma língua nova, uma outra cultura, conviver com pessoas diferentes que eu não conhecia, estava perdido. Mas nesse tempo todo, eu procurei ser fiel ao meu Deus. Muitas vezes eu recebi honrarias, mas outras vezes fui humilhado e até ameaçado de morte. Mas jamais deixei de confiar no meu Deus. Agora, eu achava que nada mais ia me acontecer. Eu estava já pronto para me aposentar da vida pública, quando o novo rei do novo império me chamou para um novo trabalho. Como sempre, eu fiz o melhor que pude, louvando ao meu Deus com o meu trabalho e honrando ao rei que me colocou nessa posição. Mais uma vez, isso me abriu muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo, isso também gerou muitas intrigas contra mim. As pessoas que não temem o meu Deus, dessa vez tentaram colocar o rei contra mim, usando a minha devoção inegociável a Deus. E como consequência disso, eu fui jogado em uma cova cheia de leões famintos. Mas como você pode ver, eu estou aqui, vivo, para poder te contar essa história. Você pode achar que eu estou surpreso diante do que aconteceu. Pessoas se levantando contra mim, leões com a boca fechada, mas eu já vi tanta coisa que nada mais me surpreende. Eu não duvido mais da maldade das pessoas, daquilo que elas podem fazer contra as outras e contra mim. Mas eu também não duvido da maneira como o meu Deus pode transformar isso em bem. Como Ele pode me livrar, me honrar, me salvar e, através de tudo isso, se tornar ainda mais glorioso e grandioso. Seja para as pessoas da minha terra, da minha nação, seja para os babilônios, seja agora para os persas. Sim, nem tudo saiu do jeito que eu gostaria. Eu queria estar de volta em Jerusalém, ver de novo a minha terra, a minha casa, a minha família. Mas tudo agora está em ruínas e provavelmente eu vou morrer por aqui. Mas eu sei o Deus em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele é fiel para me livrar da morte e me levar para casa. Mas se Ele não quiser me levar ou me livrar da morte, mesmo na morte, eu sei que eu estarei em paz e estarei com Ele. Depois que me apoderei do trono de Belsazar, eu decidi nomear 120 sátrapas para governarem o reino. E para eles, eu decidi que teriam 3 supervisores. Dentre esses supervisores, eu coloquei Daniel. Daniel, ele tem se mostrado um servo fiel, responsável e muito honesto. Então, eu até considerei colocá-lo como governante de todos os demais, colocá-lo no cargo mais superior. Entretanto, depois, um pouco mais tarde, os sátrapas vieram ao meu encontro, vieram à minha presença junto com outros supervisores, falando que eles tinham entrado em comum acordo de que seria bom para o reino que eu emitisse um decreto que por 30 dias ninguém poderia adorar nenhum outro Deus, nenhuma outra pessoa, só a mim. Não poderiam orar a ninguém. Naquele momento, eu vi razoabilidade nesse pedido, porque, enfim, eu sou o rei, é coerente, então eu assinei o decreto. Um pouco depois, os sátrapas vieram novamente à minha presença, perguntando sobre o decreto. Perguntaram sobre o vigor, perguntaram se estava funcionando, se estava vigente, e eu estranhei.
Ora, eu reafirmei que sim, que o decreto ainda estava em vigor. Afinal, de acordo com a lei dos medos e persas, eu não poderia revogar. As leis não são revogáveis. E logo eles comentaram sobre Daniel. Daniel estava orando ao seu Deus 3 vezes por dia e por isso estava desrespeitando o decreto e desrespeitando a mim. Isso me entristeceu, não por Daniel, mas pelas consequências disso. Eu realmente acho Daniel um servo muito bom e não queria ter que aplicar as consequências desse decreto a ele. Então eu passei o dia inteiro, até o pôr do sol, tentando livrá-lo da cova dos leões. Mas os sátrapas me relembraram que, de acordo com a lei dos medos e persas, eu não poderia fazer nada. Não tinha como revogar. Então eu fui e permiti. Então Daniel foi jogado na cova dos leões. Quando ele chegou e colocaram ele na cova dos leões, eu até falei para Daniel que esperava que o Deus dele o livrasse. E então, nesse dia, eu não consegui comer, eu não consegui me divertir, nada me alegrava. Eu estava muito abalada com toda essa situação. Inclusive, eu não consegui nem dormir. Logo que amanheceu, eu fui correndo para a cova dos leões e chamei Daniel. Chamei na esperança de que ele estivesse vivo, chamei na esperança de que o Deus dele tivesse livrado ele da cova dos leões. E o Deus dele o livrou da cova dos leões. Ele respondeu dizendo que o Deus dele havia enviado um anjo que fechou a boca dos leões. Então, eles não o feriram. E quando ele saiu da cova, quando retiramos da cova, vimos que ele não tinha nenhum ferimento. Então eu entendi. Eu entendi e fiquei alegre com Daniel ter sido poupado, fiquei feliz com o Deus de Daniel e decidi me voltar contra os sátrapas e todos os que acusaram Daniel e o quiseram colocar lá, e decidi jogá-los na cova dos leões. Quando jogamos, eles nem tocaram o chão. Os leões já o despedaçaram. E junto com eles, eu joguei suas esposas e seus filhos. E assim todos foram devorados pelos leões. Então, aqui estou eu. Decidi escrever aos homens de todas as nações, povos e de todas as línguas e de toda a terra. E vocês estão aqui comigo para presenciar o que eu vou escrever. Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do Império dos Homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.